Pessoal, hoje então vou começar a fazer o fechamento do telhado que a gente fala, né? Então nós temos esse aqui é um exercício, as medidas eu passei para vocês na aula, que era o 5 por 8, tá? Então ele é um formato no retângulo. Coloquei já as medidas dele, então nós vamos colocar com o beiral como 70 centímetros. Coloca as cotas, ó, eu coloquei cotas aqui primeiro. O jeito mais fácil de vocês começarem literalmente é assim, gente, ó, fazem o contorno todo dele primeiro, já vão colocando as cotas e vão conferindo as cotas, porque quando vocês chegarem lá no final, você já tem certeza que não está nada errado, porque se vocês fizerem qualquer medida errada, o telhado não vai fechar, tá? Então pode ser, por que eu não coloquei nos 4 lados as cotas? Porque não tem necessidade, né? Porque eles são exatamente iguais, né? Então eles são as mesmas medidas que tem aqui são aqui, a mesma medida que tem aqui, então não precisa fazer nos 4 lados, tá? Colocar o nome, escala, sempre. Isso aqui, medida, pessoal, cota é coisa super importante pra gente, né? Em tudo que a gente fizer, e sempre confirmar, né? Ó, sempre confirma as medidas. Coloca e daí usa o esquadro, ó, o esquadro de 45, vai confirmando todas as medidas. Estou colocando todos eles exatamente no mesmo sentido, ó. Isso é representação gráfica, pessoal. Tudo isso é importante que vocês façam, tá? Colocam em todos os lados. Em todas as partes tem que colocar essa confirmação das cotas, tá? Cuidar sempre aquilo que eu expliquei para vocês lá no início, na primeira aula que nós tivemos. Sempre colocar distância igual aqui, ó, não precisa necessariamente medir, mas que elas sejam semelhantes dessas medidas em todos os lados, para que essa tua representação técnica seja melhor, tá? Eu tô fazendo aqui todo ele de uma cor mais escura, para que vocês consigam visualizar direitinho o contorno e as medidas dele, tá? Então, a gente sempre vai usar o esquadro de 45 graus, tá? Sempre o esquadro de 45 graus. Tá? Então, eu vou fazer o fechamento desse telhado. Esquadro de 45 graus, posiciono ele aqui e vou puxar os cantos, tá? Sempre quando tiver um canto aqui, a gente puxa um traço, tá? Por que seria puxar esse traço? Lembra que a gente fazia com compasso, que a gente fazia isso aqui, ó, e daí depois pegava, achava o centro dele, que seria a bissetriz, né, que seria a divisão, achar a metade do ângulo? Você pode fazer em todo o telhado através de bissetriz. Só que como a gente tem ângulo reto aqui, ó, se nós usarmos o quadro 45, eu já estou dividindo ele ao meio, né? Se isso aqui é 90 graus, que é o nosso caso aqui, ó, esse aqui é 45, é a metade do ângulo de 90. Então, eu não preciso utilizar o compasso para que eu faça fazer a bissetriz, né? Eu já faço a bissetriz direto com o esquadro, pelo fato de ser o ângulo reto de 90 graus. Então, como é que eu começo a fazer isso aqui? Tá? A gente tem um telhado normal, comum, e a gente vai fazer isso aqui, ó. A primeira coisa que a gente faz, começa a puxar todos os cantos. Tá? Eu vou fazer primeiro eu acho que vocês não vão enxergar. Vou fazer primeiro, puxar todos os cantos. Eu não sei até onde que vai, tá? Puxei aqui, vou puxar do outro lado também. Vou puxar do outro lado. Todos os ângulos eu vou puxar, tá? Todos os ângulos. Ó, vou achar o meio de todos eles. Vocês viram que, ó, automaticamente eles se encontram. Ó, automaticamente eles se encontram, né? Encontrou ele aqui e aqui também. Então, quando acontece, eu vou fazer um pouquinho mais forte para vocês conseguirem visualizar. Ó. Vocês viram que agora, lembra que eu comentei com vocês que normalmente o telhado tem a união de 3 pontos? Ó, tem o 1, 2, tá faltando aqui no meio. 1, 2, tá faltando aqui no meio. Essa peça que tá faltando aqui no meio é a cumeeira, né? Então, eu preciso fazer a cumeeira. Vocês viram que o próprio compasso, o próprio esquadro, ele me leva para fazer essa junção, tá?
Então, já tenho, ó, tenho 2 espigões e tenho uma cumieira. O que é a cumieira? O ponto mais alto do nosso telhado, né? Então, o ponto mais alto, se nós elevarmos esse telhado, fizermos ela em planta, isso aqui ela está em planta, se nós fizermos uma elevação dela, ela vai ser isso aqui. Aqui está a cumieira, que seria o ponto mais alto, tá? Aqui é um espigão, ele tá um ângulo um pouco mais baixo, né? Ele tá nesse sentido aqui, se nós pegarmos esse esquadro aqui, ele vai ter nesse sentido aqui, né? Que ele é um pouco mais alto, e aqui em cima vai estar a cumieira. Então, esse aqui seria a cumieira, sempre o ponto mais alto do nosso telhado. Esse telhado, no caso, tem uma cumieira só. Ele pode ter várias cumieiras, né? Então, a cumieira sempre sempre é o reto. O inclinado é o espigão. Então, esse aqui é aqui nós temos espigão, espigão, cumieira, espigão, espigão, cumieira. Normalmente, quase 99% dos fechamentos que a gente faz, na união de 2 espigões sai uma cumieira, tá? Outra coisa aqui, a nossa edificação, ela está a 70 centímetros para dentro desse telhado, né? Então, aqui, ó, aqui está a nossa edificação. Ela está para dentro, tá? Então, ela está 70 centímetros para dentro dessa nossa cobertura. E isso aqui se chama beiral. Só que eu não posso deixar o beiral, a projeção da edificação, ela com linha cheia também, porque a gente não tá vendo essa planta, a planta lá de baixo, né? A gente não tá vendo a edificação. Então, o que a gente faz? Traceja, tá? É o jeito mais fácil de vocês fazerem tracejado. Lembra que eu mostrei para vocês lá na planta baixa, da escada, que a gente fazia ele tracejado? Então, isso aqui vai ser tracejado todo ele, porque a gente não tá vendo, mas ela tá lá embaixo. E eu escrevo o que é esse tracejado, tá? Porque tudo que a gente escreve, tudo que a gente desenha, ela tem um significado. Por que ela é tracejada e aqui a linha cheia? Porque isso aqui é uma projeção. Então, a gente escreve aqui, assim, projeção, edificação, tá? Então, isso aqui é a edificação e essa aqui é o nosso telhado. O que mais precisa ter nesse telhado? O sentido do caimento desse nosso telhado. Então, esse nosso telhado, ele está, vou pegar pequenininha, ele está assim, né? Então, ele está caindo a água para cá e está caindo água para lá. E aqui, mesma coisa, ele está vindo aqui da cumieira, está caindo para baixo. Aqui também, ele está caindo naquele sentido, né? Então, nós temos um telhado aqui, que ele tem, são 2 águas, né? 4 águas, desculpa, aqui tem 1, 2, 3, 4 águas, né? Então, nós temos um telhado com 4 águas. Qual que é o sentido do caimento desse telhado? Sempre vai ser nesse sentido, pessoal, ó. Sempre ele vai estar paralelo, então a linhazinha vai estar paralela, ó, ela vai estar paralela, mas está caindo para lá. Então, eu faço isso daqui. Eu coloco o sentido do caimento. Então, ele tá caindo para cá. Ó, sempre caindo. E essa linha aqui, ela fica sempre paralelo ao caimento. Ó, essa linhazinha fica paralelo ao caimento. E o sentido do caimento. Aqui ele está caindo para lá. Tá caindo nesse sentido aqui, né? Então, ele tá caindo para cá. Ele tá caindo para lá. Aqui ele está caindo para cá. E aqui ele está caindo para baixo. Então, sempre é o sentido do caimento, tá? O que mais eu preciso ter aqui nesse telhado? O telhado técnico, você vai ter que especificar que tipo de telha que ele tem aqui. Telha, vamos colocar como se fosse telha cerâmica. E nós colocamos lá como 35%. E inclinação, 35%. Inclinação, 35%.
Coloco do outro lado também, você sempre, se eu tô aqui, eu não preciso virar essa planta de cobertura para fazer a leitura. Coloco aqui também, telha, cerâmica, inclinação 35%. Preciso colocar nos outros lados? Não necessariamente, tá? Esse nosso telhado ele é pequenininho, você não precisa colocar. E a gente sempre coloca, nesse caso aqui, a gente não coloca nos outros lugares o nome, porque você está colocando aqui, ó, normalmente a gente coloca perto da comieira, tá? Então, se ela tivesse várias comieiras, não necessariamente precisaria estar escrita em todos os lugares, porque subentende-se que você está utilizando o telhado, todo o telhado com o mesmo tipo de telha, né? Então, se eu fosse fazer as linhas de caimento desse telhado, eu faria como? No sentido do telhado, né? Então, se ele está caindo para cá, essas linhazinhas que eu vou fazer para cá, ele vai ser nesse sentido, porque ele está caindo, né? Então, eu não vou preencher todo, porque senão perde muito tempo. Mas só para vocês entenderem. Essa distância ela tem que ser igual, né? Para vocês vão fazer medindo, bonitinho. Ó, um macetezinho para vocês fazerem o lado de cá. Se vocês fizerem já esses dois lados aqui, vocês já podem pegar a referência dessa linhazinha aqui e fazer para baixo aqui, ó. Porque o sentido nosso do caimento aqui é para cá. Esse aqui tá caindo para cá, né? Então, você já pode utilizar as mesmas linhazinhas de lá, ó. Ou começam lá de cima e vão fazendo. Aqui, talvez são todos, quando começar aqui, ó, vocês começam sempre daqui, ó. Exatamente aqui do meio, ó. Onde vai começar, daí vocês começam a puxar, que daí dá todo ele certinho. E daí você faz ele em todo o telhado. Em toda a cobertura você vai fazer isso aqui. Tá? Isso é a planta de cobertura, certo? Vou fechar todo o meu telhado. Isso aqui ele vai estar em todos eles. Aqui vai estar caindo para cá, né? Então, eu faço todo ele o caimento de todos os telhados. Outra coisa, em questão da representação gráfica, o que está mais próximo da gente aqui? Essa comieira aqui. Então, essa aqui, ó, ela fica bem mais forte. Isso é a representação gráfica dele. Isso aqui teria que ficar mais forte. Isso aqui ficaria um pouquinho mais suave. Eu só não posso fazer porque senão vocês não conseguem enxergar. Essa linhazinha aqui, então, ele fica um pouco mais suave. Colocar projeção de edificação, o tipo de telha, o sentido do caimento, projeção de edificação. Pode ser que vai acontecer que a projeção, vocês vão fazer, por exemplo, uma platibanda, tá? E ele não vai ter a projeção de edificação. Por quê? Porque a platibanda, se essa projeção de edificação, ela está embaixo, aqui, ó, embaixo do telhado, no início do telhado, começou o telhado, e a platibanda, que é aquele elemento que escolhe o telhado, lembra? E ele está junto aqui, ó, terminou o telhado, tá a edificação, o que está em cima é que prevalece. Então, ele vai aparecer só a planta de cobertura e não vai ter a projeção da edificação embaixo. Você sempre dá prioridade ao que está mais próximo da gente. Então, se essa edificação fosse junto aqui com a projeção, com o beiral, você coloca o beiral e não coloca o telhado e não a projeção da edificação. Daí nós fizemos o cálculo, lembra? Vocês fizeram na última aula? Por que a gente pega esse valor aqui, ó? Porque a nossa comieira está aqui, tá? Então, se essa comieira está aqui, a gente pega essa medida aqui. Se a comieira estivesse nesse sentido, o valor que a gente pegaria era aqui. E por que a nossa comieira está aqui? Porque ela divide o vão, né? Então, ela está sempre dividindo o vão. Por que ela não está assim? Porque o nosso vão maior é aqui. Você pode fazer desde que vamos supor que você divida esse teu telhado, aqui fica um mais alto e aqui um mais baixo, daí você pode fazer a comieira, ela vai estar aqui em cima, né? Então, a comieira vai estar aqui em cima. Daí você pode fazer, mas nesse sentido aqui não, você tem que deixar a comieira aqui. Então, sempre o vão é aonde está dividindo os panos. Por exemplo, ele está dividindo aqui,
a medida que nós temos que pegar é essa aqui. Então, vai ser o vão, que é 5, vai dividir por 2, né? Porque a gente pega só aqui a tesoura, a gente tem que pensar que isso aqui, a tesoura está aqui, né? Pensar que a tesoura está aqui, exatamente isso aqui é a tesoura, ó. Aqui tem uma tesoura completa embaixo. A cumieira é aqui, né? Ela tá nesse ponto aqui. Ela tá dividindo esses dois pontos, então a cumieira está aqui, ela tá dividindo esses dois panos. Então, esse valor aqui, a gente pega sempre da metade da tesoura, né? Então, a gente pega esse ponto aqui. Então, a gente tem que dividir ele por 2. Ele vai dar 2,5. Daí, você multiplica pela inclinação, que vai ser essa altura dessa nossa cumieira aqui, ó. A altura dessa nossa cumieira aqui, ela vai estar a 88 centímetros, é 0,87,5. Você coloca 88 centímetros. Então, essa altura dessa cumieira aqui, ó, ela vai estar a 88 centímetros. Tem uma outra situação, pessoal, que a gente pode fazer do telhado que ele esteja quadrado, ó. Então, nós não vamos ter aquela linhazinha de acumieira, mas a cumieira está aqui, ó, né? Porque é como se nós estivéssemos pegando isso aqui, ó. Nós teríamos dois aqui, ó, duas tesouras, né? Tem uma tesoura assim e outra tesoura assim. O ponto está aqui, ó. Da mesma forma, a cumieira seria esse pontinho ali. Nesse caso aqui, como é que eu faria o cálculo, né, dessa cumieira aqui? Você vai pegar esse vão aqui, ó, até aqui, e você vai multiplicar. Não precisa pegar, ou você pega o valor inteiro aqui, ó, e divide por 2. Mas nesse caso, você já pode pegar a metade dele, porque como a cumieira está aqui, você já pega ela a metade, tá? Vamos supor que aqui o vão, se fosse 8, você já pega 4 vezes a inclinação, ele vai te dar a altura dessa cumieira. Certinho, pessoal? Então, eu vou terminar ele e vou mostrar para vocês ela acabadinha já, certo?